Dizem que foi há muito tempo, quando as margens do Parnaíba ainda guardavam silêncio. Vivendo às voltas com o rio e a fome, um jovem chamado Crispim sonhava com uma vida melhor. Mas o destino é como as águas, muda de rumo quando a correnteza quer. Num dia de fúria e desespero, Crispim levantou a mão contra a própria mãe, e antes de morrer, ela o amaldiçoou. Te transformarás em um monstro e só serás liberto quando devorares 7 Marias. Desde então, contam que o rapaz desapareceu nas águas do Parnaíba e que nas noites de lua cheia o rio devolve a sua voz. Pescadores dizem ter visto cabeça de cuia, um ser de corpo humano e cabeça descomunal, vagando entre as correntezas chorando o próprio pecado. A lenda atravessou gerações, de boca em boca, virou aviso, medo e tradição. Para uns é castigo, para outros lembrança viva da relação do piauiense com o rio, fonte de vida, mas também de mistério. E até hoje, quando o vento sopra entre as duas águas, há quem jure ouvir o lamento do cabeça de cuia, pedindo perdão ou talvez chamando mais uma Maria. E é aqui, às margens do encontro dos rios, que o mito deixa de ser apenas uma história contada. Entre barracas, cheiros e vozes, a lenda ainda circula, viva na memória de quem mora e trabalha nesse lugar. Ai, ai. Eu vou colocar o microfone na senhora, tá bom? Com licença. A senhora é moradora daqui há muito tempo? 25 anos. A senhora é da de onde? Eu sou do interior de Lago Alegre. Ai, toda a vida eu gostei do artesanato, né? Eu sou artesã e comecei fazendo artesanato no ano de 2002. Em 2007 eu consegui isso aqui. Venho vindo todo tempo fazendo. Foi daí que eu comecei a conhecer a história do Cabeça de Cuia. Porque como eu era do interior, ninguém sabia contar a história do Cabeça de Cuia. Mas quando eu descobri o Parque Ambiental, aí foi que eu vim conhecer a história do Cabeça de Cuia. Já tinha 18 anos, hoje eu tô com 54. E quando eu cheguei eu voltei a estudar, né? Aí eu conheci a história do Cabeça de Cuia. Só que eu vim conhecer a história mais bem contada depois que eu cheguei aqui no parque. Ele é um pescador que vivia às margens do rio Puti e Parnaíba e vivia só da pesca. E um dia ele saiu a pescar e não pegou nada. E ele, irritado, quando chegou em casa, a mãe dele tinha feito a ossada de boi e com aquele osso ele pegou e matou ela. E ela, antes de morrer, amaldiçoou ele, que ele viraria um monstro. Só se libertaria quando encontrasse 7 mulheres, Maria, que fosse virgem. Segundo a lenda, ainda hoje está encantado. Ele nunca encontrou as 7 Maria Virgem. Ela é uma história assustadora, até pela imagem. Muita gente leva uma lembrança do Cabeça de Cuia pela história que virou histórica, né? E aqui do parque. Mas é uma história feia. Para mulher, para criança, é assustador. Há muitas pesquisas a respeito dele. Querem saber se ele é de verdade, se ele existiu mesmo. Meu nome é Francisco, né? Sou morador aqui do bairro. Fui nascido e criado aqui no bairro. Desde quando eu entendo com uma gente que essa lenda vem, que ela existe, né? Tipo assim, fui crescendo criança e escutando essa lenda aqui no bairro. Aí tem essa lenda aí, até hoje tá aí, virou um ponto turístico aqui na área. E essa lenda continua. A gente sempre, os professores falavam da lenda, a gente estudava e sempre tinha relato da lenda Cabeça de Cuia. Virou um ponto turístico de Teresina aqui a área, né? A gente lá entrar tem um monumento do Cabeça de Cuia. A lenda a gente explica mais para os turistas que querem saber da lenda. Mas tipo assim, a gente trabalha todo santo dia. Explica, tem cliente que chega e pede pra gente explicar, a gente explica como é que é. A gente tem cartazes também, cardápio que tem a lenda também. E é dessa maneira.
As lendas, elas são um conjunto de crenças, de moral, né, de elementos religiosos que servem também no sentido de um certo controle das pessoas, né? Então, tem uma herança cultural, uma herança da nossa cultura, principalmente da cultura popular, mas que sempre apresenta um cunho religioso, um cunho cultural, né, que explica algo ou alguma coisa que a gente não conhece, mas que também serve como esse elemento de controlador, né, dos nossos comportamentos. A gente pode ver isso muito bem presente na lenda do Cabeça de Cuia, né, em outras várias lendas que trazem diversos elementos da natureza, da cultura, da religiosidade, né? Nas sociedades atuais, digamos, nas sociedades contemporâneas, a gente poderia nos perguntar se as lendas, né, que nos parece remeter a algo que é muito antigo, a algo que ficou mais a nível de folclore, digamos assim, se hoje, né, com o surgimento da tecnologia, o avanço da tecnologia digital, das novas formas de comunicação, se as lendas ainda existem hoje, qual o papel que elas desenvolvem e desempenham na sociedade, né? Eu diria que sim. Só que essas lendas hoje, claro, nós temos uma herança de lendas anteriores, que são mais antigas, por a lenda do Saci Pererê, a lenda da Iara, o Cabeça de Cuia, lendas que são mais regionais, locais, lendas nacionais. A gente tem essa herança que permanece, elas aparecem reconfiguradas nesse novo contexto. Como é que eu digo essa reconfiguração? Elas estão postas agora não mais apenas na linguagem oral, né, mas elas estão, por exemplo, em filmes, elas estão em várias plataformas, elas estão na internet, então elas se refazem. De onde as águas se encontram em Teresina, seguimos estrada adentro. O rio fica para trás, mas as histórias continuam correndo. Agora, pelas bocas do interior, em Campo Maior, cada esquina, cada estrada guarda um novo medo e um novo conto. Aqui, o mito volta a ser voz, vivência e lembrança. Meu nome é Tereza. Eu nasci no município de Alto Longar. Filho de uma família muito maravilhosa. Tinha pai, tinha mãe, uns irmãos, avô, vó. Nesse tempo que eu morava lá, eu tinha 5 anos de idade, quando eu saí desse lugar que eu nasci. E aí comecei uma vida já maiorzinha, comecei uma vida de lavroura, de trabalhando com o papai. Uma vida difícil, muito difícil. E quando fiquemos de maior idade, cada um pegou seu destino. Se casemos e fomos morar noutra localidade. Aí fui morar num lugar chamado Barra da Gata. Também foi muito difícil. E quando eu cheguei nessa localidade, existia uma família lá, que todo mundo tinha medo dessa família. Meu irmão, eu vou te dizer que foi o lugar que eu jamais no mundo, na vida, tive medo. Foi nessa localidade que eu fui morar com medo dessas pessoas. A gente precisava sair de casa para ir pro rio lavar roupa, e quando a gente ia se encontrar com esse homem, o homem virava bicho, lobisomem. Eu, pelo menos, eu já vi ele fazendo uma marmota que eu não sei se ele estava virando ou estava desvirando. Eu só sei que ele estava feio de jeito. E eu, neste dia, foi o dia que eu mais no mundo, eu nunca esqueci o medo que eu passei. O nome dele se chamava Nelson. E quando eu cheguei nessa localidade, era só a fama que tinha. Tem cuidado que se tu andar por aí, o homem vira lobisomem. E eu via falar lobisomem, mas eu não sabia. E quando foi num dia, eu vinha lá da onde eu morava, do Sertãozinho, do Leão, e vinha para a barra desse gato. Deixar um almoço para meu esposo que trabalhava na cerâmica Genipapo. E você acredita que no descer de uma ladeira que tinha lá, eu encontrei o homem. E o homem estava feio de jeito e eu não sabia se ele estava virando. Aí que eu digo que eu não sei se ele estava virando ou se ele estava desvirando. Eu só sei que quando ele estava nesse movimento lá, todo melado de lama, o cabelo arrupiado e baba no canto da boca, e vinha para não se encontrar. Eu descia e ele subiu o morro. E aí eu dei um grito tão feio que não fiquei, para mim que eu não fiquei no chão.
E eu gritei, e o gado daquela localidade correram, tudo espantado com essa pessoa que estava, não sei se virando o bicho ou desvirando o bicho. E eu gritei, e moço, eu desci em outro caminho. Eu saí da estrada que ele vinha e desci em outro caminho. E se eu olhasse para trás, eu gritava de medo. Eu só sei, moço, que o medo foi tão grande, nessa estrada, que só a gente que está passando por um problema sabe o tamanho do medo. E eu corri por dentro do mato. Eu levei várias quedas, mas não fazia falta no chão. Acabava de cair, estava de pé correndo, com medo do bicho daquela coisa vir atrás de mim. Ainda elas têm um elemento muito comum, eu acho, na grande maioria delas, né, além de todos que eu já coloquei, que é a questão do medo, né? Muitas lendas surgem para explicar algo ou alguma coisa, um acontecimento. Então, quais são os medos da sociedade contemporânea? A gente pode dizer que a sociedade contemporânea, diante de toda essa modernidade da tecnologia, os medos estão relacionados, que eu acho que é um medo que nos acompanha historicamente, que é o medo do fim do mundo, o medo da morte, né? Para onde vamos após a nossa morte. Então, os medos hoje estão muito presentes, por exemplo, nos filmes que tratam sobre robôs que dominam o mundo, sobre IAs que ganham consciência e também passam a ser autônomas, né? O medo do fim do mundo, por exemplo, de vírus, né? A gente tem vários filmes, várias histórias, vários relatos, quadrinhos, livros que tratam sobre o fim do mundo, sobre esses vírus, né? Grandes vírus que chegam e tomam o mundo. A gente tem, por exemplo, The Walking Dead, que trabalha com os zumbis, né? E várias outras possibilidades acerca do final do mundo. Então, eu diria que as lendas, elas continuam. Tanto as lendas mais antigas, como eu já citei, né? Elas se reconfiguram. A gente tem também um resgate, né, dessas lendas em alguns momentos, né? Mas a gente tem também uma reconfiguração, uma nova simbologia, né? Uma nova reconfiguração, como eu já falei, dessas lendas. E aí elas vão aparecendo em outras formas, em outros formatos, como eu já falei para vocês, né? E aí existem elementos identitários. O que a gente pode resgatar de tudo isso? Os elementos dessa identidade coletiva, né, daquilo que nos faz ser o que nós somos, por exemplo, piauienses, teresinenses, né? Tem elementos religiosos e existem elementos também relacionados à cultura, e eu acho que, principalmente, como eu já falei, a questão do medo, né? O medo na sociedade ocidental, ele foi e ainda é utilizado como elemento para dar ordem, né, ao caos. As águas passam, mas o que elas contam permanece. No Piauí, cada lenda é um espelho do medo, da fé e da memória do povo.